A casa de alguém budista tem energias diferentes de uma casa de outra religião? Tem seres do budismo nessas casas? O que são seres do budismo? O budismo não tem seres. Que seres seriam do budismo? Eu não sei. O budismo não tem seres. Veja, quando você fala sobre a Umbanda, por exemplo, tem lá os orixás, né? Então você tem Oxóssi, você tem Exu, você tem Pombagira, Exu-mirim, Caboclo, Boiadeiro, você tem todos esses aspectos criados por uma religião brasileira. Ah, tá? Então a Umbanda é brasileira, foi criada em Niterói. O que está por detrás de uma linha de trabalho de Oxóssi? Ah, um monte de caboclo. Mas quem eram esses caboclos? Eles são só pessoas que morreram, que trabalham sobre a linha de Oxóssi. São pessoas que morreram. Não são caboclos. Eles não são índios. Eles são seres humanos. Os mesmos seres humanos que morreram e que precisam trabalhar em uma casa espírita. Ou seja, o que você está trabalhando, uma casa espírita, seja de Umbanda, de Quimbanda, de Candomblé ou o espírita kardecista, nada mais é do que um lugar onde vai acumular consciências de pessoas falecidas para poder trabalhar e atuar em pró alguém. É só isso, são obsessores que vão trabalhar. Na minha casa, não tem espírito. Por que na minha casa não tem espírito? Porque as técnicas budistas, elas não prendem espíritos. Elas encaminham os espíritos. Olha que legal, Raila, o que difere as religiões. A Umbanda precisa de matéria-prima para existir. Qual é a matéria-prima? Os obsessores. Os seres do mundo espiritual. A consciência de pessoas que morreram, que precisam trabalhar. Se você vê o cara falando, eu tenho um caboclo sete penas, eu tenho o Exu do lodo, o Exu sei lá o quê, você fala, então ele está aprisionando esse ser para trabalhar para ele. Ele está. Ele está criando um elo com aquele ser, cultuando um espírito, cultuando uma pessoa que faleceu, para fazer com que ela seja, então, funcionária dele. Ela passe a trabalhar para ele, em pró aquela casa, para atender o ego dele para com as pessoas que são consulentes. Você entendeu? A casa de um budista, ele encaminha a consciência. A casa de um bandista, ele prende a consciência. Ele precisa daquele guia. Porque ele chama, então, a consciência de uma pessoa que faleceu de guia. O budista, quando olha uma pessoa que faleceu, ele sente dó, sente compaixão, sente o sofrimento daquela consciência, e ele passa, então, a encaminhar. Não existe o apego, ele encaminha. Eu tenho 4 práticas aqui em casa que fazem com que as consciências sejam encaminhadas. Claramente, também existe uma outra cerimônia que é maior, e que pode levar cerca de 3 horas sendo feita. Essas 3 horas é para encaminhamento de todo e qualquer tipo de consciência que está presa aos reinos. Você entende a diferença? Que, assim, a diferença da casa budista é que não tem o aspecto dos espíritos. A casa espírita tem o apego aos seres.